Na Espanha, Délis Ortiz, para o Jornal da Globo. A notícia da morte do deputado choca políticos de todos os partidos. Choque brutal, porque moço, uma figura extraordinária, o mais preparado político de sua geração, uma expectativa muito grande em torno do futuro dele. Todo mundo imaginava o Luiz Eduardo presidente da República. O Brasil perde, o país perde muito. O deputado Luiz Eduardo Magalhães era, na sua idade, 40 e poucos anos, sem dúvida nenhuma, o político mais maduro, mais instrumentado, mais experiente deste país. Eu acho que com o passamento prematuro de Luiz Eduardo, o Brasil perde um estadista. Para a democracia é uma perda, para o governo, para o país. O país não pode perder lideranças que estão se formando com futuro, com visão de futuro, mesmo que haja divergências e diferenças de posição no campo político ideológico. O governador de São Paulo, Mário Covas, recebeu a notícia quando comemorava seu próprio aniversário no Palácio dos Bandeirantes. Covas, que conviveu com o deputado Luiz Eduardo Magalhães durante a Assembleia Constituinte, disse que sente a perda de um político jovem que teria uma longa carreira pela frente. 43 anos, casado, 3 filhos e uma carreira política invejável. Veja agora uma pequena biografia de Luiz Eduardo Magalhães. O deputado Luiz Eduardo Magalhães cursou a faculdade de Direito, mas se formou mesmo foi na política. Herança de berço. Filho do senador e ex-governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, foi deputado estadual com apenas 23 anos e já no segundo mandato presidia a Assembleia Legislativa. Em 86, chegou ao Congresso como o deputado mais votado de seu estado. Luiz Eduardo se definia como um político de centro-direita e defendia suas posições com firmeza e entusiasmo. No plenário, como articulador político, se realizava, exercia sua vocação, quase um destino. Nos últimos 10 anos, Luiz Eduardo teve participação importante nas decisões do Congresso, em todos os governos, com Sarney, Collor e Fernando Henrique. Luiz Eduardo chegou a presidente da Câmara em 95 com apenas 39 anos e comandou a votação das reformas da Constituição. Por 2 vezes foi presidente da República interinamente. Fernando Henrique fez dele seu principal interlocutor entre os partidos aliados e por várias vezes tentou levá-lo para o ministério. Embora herdeiro do cacique político do PFL, Luiz Eduardo tinha brilho próprio e conquistou o respeito de todos. O próprio senador Antônio Carlos Magalhães trocou o papel de protetor pelo de admirador. Na campanha pelo governo da Bahia, não escondia a emoção e o orgulho pela carreira do filho. Sei que hoje tenho a responsabilidade. O projeto político era ambicioso, mas coerente com uma carreira de tantos êxitos. Luiz Eduardo pretendia ser candidato à presidência da República em 2002. Poder, apoio ao governo, inflação. Em junho do ano passado, o deputado Luiz Eduardo Magalhães falou à Globo News. Ele era avesso a esse tipo de depoimento à televisão. E os trechos que você vai ver agora são parte de uma das únicas entrevistas que ele deu na vida. Inflação. Este é um governo, e o presidente Fernando Henrique é responsável diretamente por isso, que pegou a inflação em 5.000% no Brasil e em menos de 3 anos colocou em menos de 10%. Ora, se nós pudéssemos tranquilamente baixar a inflação com o crescimento positivo que tivemos nesses 3 anos, se nós pudéssemos ter uma taxa de desemprego comparável aos outros países do mundo ainda relativamente baixa, e isso não tivesse sacrifício nenhum, seria ótimo que nós íamos ganhar o Prêmio Nobel da Química e não da Economia. Congresso. O Congresso não é reformador, ele é conservador. Os deputados, como bem você assentou, eles se elegem prometendo escolas, estradas, energia, saneamento, e não mudanças nas aposentadorias, mudanças na administração, elevar tempo de serviço. Evidentemente que isso não faz parte da campanha. Logo, o Congresso, como em todo lugar do mundo, tem grandes dificuldades de reformar, sobretudo quando se tira privilégios ou mesmo se faz modificações, às vezes que não são privilégios, mas são necessárias para a administração pública. É claro que é muito difícil se atingir o quórum de 308. Apoio ao governo. O que nós queremos é uma base consolidada, uma base que dê sustentação ao governo, uma base que dê tranquilidade ao país. Pela primeira vez, nós estamos experimentando um governo de maioria no Brasil
ao longo desses últimos 10 anos. E quanto isso fez falta? Quantos planos econômicos nós perdemos? Quanto esforço da sociedade no sentido de buscar combater a inflação nós perdemos e comprometemos praticamente uma geração toda com a inflação? Ora, agora que estamos conseguindo a estabilização da nossa economia, inflação bastante reduzida, temos um governo bom, sério, um presidente competente que nos representa muito bem interna e externamente, nós vamos deixar de ter maioria para dar sustentação a esse presidente? Então é preciso colocar dentro do governo a sua base, colocar participando do governo e colocar aqueles que não querem apoiar os projetos do governo na oposição, cada um exercendo bem o seu papel. Ninguém é obrigado a votar projeto do governo, cada um pode votar de acordo com a sua consciência. Agora, é importante que nós tenhamos uma maioria clara. Aqueles que dão sustentação ao governo participam do governo. Aqueles que não dão devem ficar na oposição. Poder. Seus adversários dizem que em toda a sua carreira política o senhor sempre esteve ao lado de quem estava no poder naquele momento, que o senhor sempre esteve ao lado do governo. Eu queria saber o que o senhor diz sobre isso. Bom, primeiro, está provado que eu voto melhor do que eles. Essa é a primeira prova. Segundo, o meu partido participa, eu estou como deputado federal há 11 anos. O meu partido participou da Aliança Democrática que elegeu Tancredo Neves e José Sarney. É natural que eu tivesse que apoiar o presidente Sarney. Na verdade, o senador Antônio Carlos era até ministro das Comunicações. Então, eu apoiei o governo Sarney. Depois votei em Fernando Collor. Apoiei o presidente Fernando Collor. Não apoiei o presidente Itamar Franco. Só fui ao Palácio uma vez como líder do PFL na crise que teve entre o presidente e os poderes. Nunca o procurei nem a ministros do seu governo para solicitar nada. Votei nos projetos que concordava e não votei nos que não concordava. Na ocasião, me recordo bem que fiquei contra o IPMF e outros projetos do governo Itamar Franco, como, por exemplo, aumento para servidores e companhia. Então, não apoiei o governo Itamar Franco na sua plenitude. Votei apenas os projetos que eram, na minha visão, de interesse do país. E depois participei da costura da aliança do meu partido com o PSDB para eleger o presidente Fernando Henrique Cardoso. Ganhamos no primeiro turno. Ora, eu ajudo a eleger o presidente e vou ficar contra? É um pouco incoerente. Os meus adversários precisam votar melhor. A morte de Luiz Eduardo deixa o PFL sem o virtual candidato do partido para a sucessão presidencial em 2002. Amigos e aliados acreditam que o choque pode abalar também a força política do senador Antônio Carlos Magalhães. Luiz Eduardo encarnava o principal projeto de poder do PFL. Como presidente da Câmara e depois líder do governo, ganhou projeção nacional. Seu projeto pessoal era se candidatar ao Senado. Mas, incentivado pelo pai, o presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães, Luiz Eduardo abraçou o projeto do partido. Se preparava para disputar o governo da Bahia. Candidato fortíssimo à vaga, seria este o preparo que precisava para um projeto mais ousado, alcançar a presidência da República em 2002. O PFL queria para si o comando político e administrativo do país para o início do próximo milênio. E Luiz Eduardo seria o principal comandante. A morte de Luiz Eduardo é um golpe duro no presente e no futuro do PFL. O cacique do partido, o senador Antônio Carlos Magalhães, dificilmente terá o mesmo vigor para defender o PFL, o governo ou suas próprias pretensões políticas. Amigos de ACM acreditam que o PFL não perdeu apenas um, mas os seus dois maiores líderes. O próprio pai, que acabou de me dizer, ao abraçá-lo, que ele perdera a sua vida. Por que não tinha sido ele, Antônio Carlos? Eu acho que vai ser emocionalmente muito difícil. Não será nunca o mesmo Antônio Carlos Magalhães. É uma frase curta que traduz uma dor enorme. Como você ouviu há pouco no depoimento do senador Francelino Pereira, o senador Antônio Carlos Magalhães, um dos políticos também mais importantes da República, reagiu hoje simplesmente como pai ao dizer: perdi a minha vida. Por que não fui eu? Porque foi meu filho. Primeiro foi a morte do ministro Sérgio Mota, agora a do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Franklin, então como é que fica o governo agora? É inacreditável, Lilian. São dois golpes devastadores em menos de 48 horas. Com a morte de Sérgio Mota e agora de Luiz Eduardo, o governo perdeu o oxigênio e o coração do seu esquema de articulação política. Serjão era quem fazia a ponte do executivo para o legislativo.
Luiz Eduardo era quem fazia a ponte no sentido contrário, do legislativo para o executivo. Geralmente os dois se encontravam no meio do caminho e trabalhavam juntos. Essa parceria, que ganhou muitas batalhas no Congresso e perdeu algumas também, agora desapareceu abruptamente. E o governo não tem nada parecido do mesmo calibre para botar no lugar. Pelo menos a curto prazo, a agenda política do governo no Congresso está comprometida. O esquema político do Palácio do Planalto vai ter que fechar para balanço. Para o presidente Fernando Henrique, pessoalmente, a morte de Luiz Eduardo também é uma perda muito grande, não é? O presidente, Lília, gostava pessoalmente, tinha carinho pessoal por Luiz Eduardo. Se Serjão era o tucano predileto do presidente, Luiz Eduardo era o pefelista mais chegado a Fernando Henrique. Tirando o Serjão, era com Luiz Eduardo que o presidente mais gostava de discutir estratégias, passar em revista a situação da Câmara, acertar os lances seguintes do jogo político e praticar um dos seus esportes prediletos, falar mal dos outros políticos. Sem Luiz Eduardo e sem Serjão, o presidente fica mais só e, num momento decisivo, vai ter de enfrentar sozinho, ou pelo menos sem os seus parceiros prediletos, a batalha da reeleição. Nós voltamos a falar ao vivo com Brasília ainda nesta edição. Veja a seguir, o turismo e o sono atrasado ganham com os feriados prolongados, mas a indústria perde e o funcionário volta sonolento. Alívio para os brasileiros que estavam ameaçados de ficar no escuro. As torres estão prontas e Itaipu volta a distribuir energia normalmente. Opa, encosta! Onde é que nós saímos, hein? Bem debaixo de um motor 1.0. Mas com aquele porta-malão ali, não existe. Eu conheço 1.0. Impossível com um porta-malão desses. Desde quando você entende de carro? Eu entendo de porta-mala. Ah, é? Você entende de bueiro. Novo Corsa Sedan Super. O único 1.0 sedã do Brasil. Porta-malão, hein? 1.0. Meu source de inspiração é Bizâncio, mesclado com o pop criado nas ruas de Botucatu. Eu me inspirei na androgenia de Virginia Woolf, sobreposta a uma estética cyberquilombo. Outono e inverno Renner. Moda pra você usar, não pra explicar. Termina a reconstrução das torres de transmissão de energia derrubadas por um vendaval no Paraná. Alegria para os operários que trabalharam duro. E alívio para milhões de brasileiros que durante as últimas 2 semanas correram o risco de ficar no escuro. Correria no canteiro de obras, cronograma apertado. Até as refeições foram feitas às pressas. Quem estava no alto das torres recebeu o almoço pelas cordas e comeu por lá mesmo. Tá indo aí, o bombom e a boia. Só no fim da tarde é que a segunda linha de transmissão foi restabelecida. Os operários comemoraram. Foram 2 semanas de trabalho pesado, em média 14 horas por dia. Agora, toda a estrutura montada para a recuperação das torres começa a ser desfeita. Os operários não escondem o orgulho pela missão cumprida, mas não veem a hora de voltar para casa. O saudade da família é muito grande. Vou chegar, ver meu filho, cobrir a mulher de beijo e pegar uns 10 dias de folga aí para curtir com a família mesmo. Com a recuperação da segunda linha de transmissão de energia, a usina de Itaipu está de novo a plena carga. As 3 turbinas que estavam desligadas hoje voltaram a produzir energia para o centro-sul do país. Feriado sempre é bem-vindo. Se der para juntar com um fim de semana, então, quem não gosta, não é? Mas tantas folgas acabam prejudicando muitos setores da economia. Alguns lucram, mas a maioria diz que perde dinheiro. Praia lotada em plena terça-feira. Resultado de uma combinação perfeita. Sol e... feriado, né? Claro. No Brasil é assim, não falta feriado. São 19 este ano, mais que o dobro dos Estados Unidos. Um país tão rico que até poderia descansar por conta. No centro do Recife, ruas vazias, tudo fechado. No maior shopping center da cidade, 18 mil pessoas deixam de circular por causa da homenagem a Tiradentes. O prejuízo não é só no dia do feriado, não. Começa antes, na preparação da folga e depois na recuperação da farra. Segundo os especialistas, nesses dias também há queda de produtividade no trabalho.
O economista Alexandre Hans acredita que há feriados demais no Brasil. Ele calcula um prejuízo mensal para as empresas de até 10%, dependendo do tamanho do feriado. Toda vez que temos um feriado, temos uma redução de produtividade, além da perda completa dos dias de trabalho naqueles dias dos feriados especificamente. Mas nem todo mundo sai perdendo. Os setores de turismo e bebidas ganham, e muito. Em algumas datas, o movimento em hotéis e restaurantes dobra. E se deixar por conta de alguns brasileiros... Para sinceridade, 365. Com certeza. A seguir, Frank Sinatra é internado de novo. Ameaça atômica. Governo americano diz que engano fatal pode começar uma nova guerra. Supermercado sem fila e sem sair de casa é uma das novidades de uma feira que só pensa no consumidor. Hoje, em Intercine, Daniel Day-Lewis. Ele foi acusado por um crime que não cometeu e acabou envolvendo a família num verdadeiro pesadelo, baseado em fatos reais. Em Nome do Pai, com Emma Thompson. Hoje, depois do Jornal da Globo, em Intercine. Globo, um caso de amor com o Brasil. Dá uma olhada, ó, o Santana e a Quantum são dois super automóveis bem espaçosos. Eles podem vir com banco de couro, ar-condicionado, CD player, trio elétrico, freio ABS e tem 4 versões diferentes de acabamento e 2 versões diferentes de motor, 1.8 ou 2.0. E eu vou mostrar para você o preço da prestação do Santana 1.8. Começa com R$ 469 e vai baixando até que a última sai por R$ 364. Tá fácil, não tá? E tem a garantia da marca Volkswagen. Corre! O Paulistão 98 continua sendo o grande show do ano. 55% de aumento de público nos estádios, 14 jogadores contratados e repassados sem custo aos clubes. Torcida VIP, bilheteria móvel, ingressos por telefone, maior tempo de bola em jogo, a maior média de gols de torneios em andamento. 100 carros já sorteados. Se o Paulistão não é o melhor campeonato do mundo, eu não me chamo Hebe Camargo. O que você acha da nova promoção dos classificados Folha? Como que é? Basta ligar para 2244000, fazer o seu anúncio e responder a pergunta: qual é o jornal número 1 em anúncios classificados em São Paulo? Não entendi! Quem acertar concorre a 3 viagens com acompanhante para assistir o Brasil na Copa, 3 gols 0 km e um apartamento de 3 dormitórios. Como é que é? Não entendi mais uma vez! Classificados Folha. O número 1! Atrás dos consumidores, os supermercados investem cada vez mais em tecnologia. Em Curitiba, uma feira apresenta as últimas novidades para o setor. Muitas delas significam mais comodidade para os compradores. O setor de supermercados cresceu 65% em 4 anos. Faturava 32 bilhões de reais em 94. Hoje o consumidor deixa nos caixas anualmente 50 bilhões de reais. Com tanto dinheiro em jogo, não é à toa que o setor investe pesado para ser mais rápido, mais eficiente, mais atraente. Esta feira, por exemplo, reúne supermercadistas e fornecedores. Aqui, consumidor não entra, mas foi pensando nele que tudo isso foi montado. São produtos que chegam para facilitar a vida de quem não tem tempo a perder. As massas importadas da Itália ficam prontas com 5 minutos de cozimento. Com 2 minutos a mais, o arroz, em 3 variações, pode ir direto para a mesa. Além de alimentos, a feira é cheia de equipamentos. O forno elétrico está menor, ocupa metade da área, gasta metade da energia e faz a mesma quantidade de pão. Você tendo um produto de boa qualidade, você consegue atrair o seu cliente para poder vender nos outros departamentos da loja. Esse pão é uma isca também? Seria uma isca, um chamariz. A balança não é apenas balança. Além de pesar, emitir etiqueta com código de barras e fazer controle de estoque, ela agora exibe mensagens. Por trás de quase todas as novidades está a informática. Este programa de computador permite comprar pela internet, com a vantagem de que o preço de todos os fornecedores aparece na tela e o comprador pode escolher a melhor oferta. Em algumas redes, esta comodidade já está à disposição do consumidor. É o supermercado virtual. 40 centavos. Frank Sinatra volta ao hospital para mais um check-up.
Ele passou algumas horas num hospital em Beverly Hills hoje. A porta-voz do cantor, Susan Reynolds, disse que ele fez apenas exames de rotina e procurou afastar rumores de que a saúde dele teria piorado. Recentemente, o jornal New York Post noticiou que Sinatra, de 82 anos, tem câncer na vesícula. A ameaça de uma guerra nuclear parece um pesadelo do passado, mas a verdade é bem outra. Estados Unidos e Rússia mantêm armas apontadas um para o outro. E a decadência do arsenal da ex-União Soviética pode ajudar a fabricar um engano fatal. O fim do mundo quase aconteceu há 3 anos. Um foguete americano de pesquisa foi lançado da Noruega. Em Moscou, um radar registrou o foguete como um ataque atômico. Boris Yeltsin, com apenas 8 minutos para tomar uma decisão, ia ordenar um contra-ataque nuclear. Antes que a contagem regressiva começasse, perceberam o erro. Mas os riscos de uma catástrofe atômica não acabaram ali. 1.100 ogivas nucleares russas continuam programadas contra o território americano. E o alvo de mais de 1.000 mísseis dos Estados Unidos ainda é a Rússia. Segundo alguns observadores, a decadência do sistema de defesa russo torna ainda maior o risco de uma tragédia nuclear. Hoje, na ex-república da Geórgia, militares americanos começaram a embalar um reservatório de urânio enriquecido. Vai ser transportado para a Inglaterra, onde deverá ser destruído. Foi o próprio governo da Geórgia que pediu ajuda americana, com medo de que o material radioativo caísse na mão de criminosos. Oficialmente, a Guerra Fria acabou com este aperto de mão entre Reagan e Gorbachev. Mas militares dos dois lados acreditam que hoje os perigos são até maiores. Guerra atômica, guerra química, ataques biológicos. Daqui a pouco, as notícias do esporte. O São Paulo se classifica e agora vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil. E direto de Brasília, novas informações sobre a morte do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Sabe quanto custa um carro com motor Zetec 2.0 16 válvulas? Airbag duplo, ABS, direção hidráulica e ar-condicionado de série. Bem menos do que você imagina. Ford Mondeo, o carro que você e seu dinheiro merecem. E olha aí. O Ministério da Saúde adverte: fumar. Eu fui praticamente criado sem mãe. Eu não posso estar grávida simplesmente porque eu ainda sou virgem. Se o senhor não fizer esse teste, o senhor é um criminoso que pode estar infectando outras pessoas. Eu preciso ser muito sincera, eu tenho muita simpatia por você. Nesta quarta, depois de Por Amor, episódio inédito de Mulher. Globo, um caso de amor com o Brasil. O São Paulo confirma a boa fase. Depois de ficar mais perto da final do Campeonato Paulista, o time eliminou hoje o Grêmio pela Copa do Brasil. Na próxima fase, enfrenta o Vasco, atual campeão brasileiro. Kleber, alguém sai com vantagem nessa nova briga aí, Vasco-São Paulo? Vantagem não. Vantagem é que o segundo jogo vai ser no Rio, mas isso só se torna realmente fato dependendo do resultado do primeiro jogo, né? Hoje, por exemplo, o São Paulo foi a Porto Alegre, podendo até perder, e ganhou. Nós tivemos também a vitória do Fluminense com a estreia de Ronaldo e o Vitória da Bahia confirmando liderança no Campeonato Baiano. Vamos aos gols. Começando pelo jogo de posições.
Poções e Vitória. Donizete Amorim fez um belo gol e deu a vitória ao time baiano, ao time do Vitória, 1-0. O jogo foi no começo da noite. O Vitória é líder do grupo. No Rio, Ronaldo estreou, bem no seu estilo, jogando com a camisa do Fluminense. Esse é o jeitão de Ronaldo, gritando com a defesa. O Fluminense jogou com o friburguense, a torcida do Corinthians não abandonou o Ronaldo e Ian, batendo o pênalti, fez o único da partida. Fluminense 1, Friburguense 0. Ronaldo vibrou muito e fez uma defesa importante no jogo. A torcida gritou o nome dele e gostou da estreia. Que o Fluminense melhore com o Ronaldo. Em Porto Alegre, Grêmio e São Paulo. São Paulo ganhou por 2-0 jogando em São Paulo e foi com uma boa vantagem. Melhorou ainda mais com esse golaço do Alexandre. Uma bomba do meio da rua, mas não dava para o Danley pegar, não. Segundo gol do São Paulo ainda no primeiro tempo. Um belo passe do França para o Dodô. E ele tocou por cima do Danley. Golaço. 2-0, agora tem Vasco e São Paulo na próxima fase da Copa do Brasil. Guga venceu hoje o espanhol Francisco Clavé por 2-0 e passou para a terceira rodada do torneio de Monte Carlo. E no Rio, o Fluminense venceu agora à noite o Osasco e conquistou o Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete. O jogo foi 101-92. O Fluminense é dirigido pela Hortência, que continua com muita estrela agora fora da quadra. Lilian. Voltamos a Brasília com as informações sobre o velório do deputado Luiz Eduardo Magalhães. Ao vivo do Salão Negro do Congresso, fala a repórter Cláudia Bontempo. Está tudo pronto aqui no Salão Negro do Congresso Nacional para o velório do deputado Luiz Eduardo Magalhães. A previsão é que o corpo do deputado chegue aqui ao Congresso por volta de 1h da madrugada. O velório deve ir até às 10h30 da manhã desta quarta-feira. Muitos políticos e amigos do deputado Luiz Eduardo Magalhães já chegaram aqui ao Salão Negro. 8 deputados, 8 parlamentares que estavam na Alemanha, entre eles o presidente da Câmara, deputado Michel Temer, e o líder do PFL, deputado Inocêncio de Oliveira, já souberam da morte do amigo e estão voltando ao Brasil e devem ir direto para Salvador. E o Palácio Planalto acaba de divulgar que o presidente Fernando Henrique não vem para o enterro, mas vai ser representado pelo presidente em exercício, Marco Maciel. Cláudia Bontempo, de Brasília. Até amanhã. Jornal da Globo. Oferecimento Nokia 6120 Digital. O mundo todo só fala nele. Hoje em Intercine, Daniel Day-Lewis. Ele foi acusado por um crime que não cometeu e acabou envolvendo a família num verdadeiro pesadelo. Baseado em fatos reais, Em Nome do Pai, com Emma Thompson. E daqui a pouco você vai conhecer os telefones e os 2 filmes para você ligar e escolher aquele que você quer ver amanhã em Intercine.